Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Um rápido exame de alguns dos inúmeros tratamentos alternativos para o alcoolismo poderá ajudar a esclarecer minha crença em uma abordagem com base na espiritualidade. A antítese dessa abordagem, por exemplo, pode ser encontrada no uso de drogas destinadas a combater o álcool, das quais antabuse é a mais comum. Bloqueando a habilidade do corpo de metabolizar normalmente o álcool, esse remédio gera um rápido acúmulo de toxinas quando a pessoa toma um drink. Náuseas violentas, dor de cabeça, uma queda repentina da pressão sanguínea e um medo intenso da morte ocorrem rapidamente. Sob uma perspectiva behaviorista, a droga proporciona um reforço negativo forte e imediato para a bebida. Em outras palavras, uma punição. Os efeitos da droga podem até mesmo ser fatais. E como o viciado sabe disso, ele deve se sentir fortemente desestimulado a beber. No caso de certos indivíduos, o medo do antabuse pode ser eficaz. Como a droga permanece no sistema até 72 horas depois da última dose ter sido tomada, o viciado que tenha um impulso repentino de beber pensará pelo menos 2 vezes antes de abrir a garrafa, mesmo que tenha parado de tomar a droga vários dias antes. Mas o impulso de beber não foi realmente tratado e tampouco a memória da perfeição interior foi redespertada. Em vez disso, a abordagem química da dor sentida pelo alcoólatra que luta contra dificuldades simplesmente ameaça gerar uma dor ainda maior se essa luta não for bem-sucedida. Um tipo diferente de dor está por baixo de muitas abordagens interpessoais e de confrontação no tratamento do alcoolismo. Neste caso, um terapeuta ou outros viciados que estejam se submetendo ao tratamento podem relatar agressivamente ao indivíduo o dano causado a ele sobre a natureza autoenganosa dos pensamentos e ações do alcoólatra. Alguns elementos dessa abordagem estão presentes em muitos programas de tratamento do alcoolismo em pacientes internos e, até certo ponto, também nos alcoólicos anônimos. À semelhança do que ocorre com o antabuse, a confrontação pode encerrar benefícios. A partir do ponto de vista ayurvédico, ela parece extremamente atraente para as pessoas do tipo Pitta, que têm a probabilidade de afirmar que detém o total domínio de uma situação, por mais que esta tenha se descontrolado. No entanto, a experiência da confrontação pode irritar ainda mais uma constituição Pitta desequilibrada e prejudicar mais do que beneficiar. Em última análise, a probabilidade da confrontação erguer as defesas de um viciado é a mesma que baixá-las. E estudos indicaram que níveis aumentados de confrontação também geram níveis aumentados de resistência. A terapia de apoio voltada para o insight, amplamente aplicada não apenas nos casos de abuso de substâncias, como também em todos os tipos de problemas emocionais, fundamenta-se na ideia de que o alcoólatra bebe em decorrência de um conflito interior que irá diminuir à medida que for melhor compreendido. O alcoolismo é visto como um sintoma de um problema subjacente na psique do alcoólatra. Até certo ponto, a verdade deste fato parece óbvia e irrefutável, mas, como Arnold Louis deixa claro em seu livro Entendendo a Mente do Alcoólico, também existem limites para a eficácia da terapia do insight, seja ela realizada individualmente ou em grupo.
Para ilustrar esses limites, Luigi introduz o termo aprendizado dependente do estado. Isso se refere ao fato de que a maneira como compreendemos uma ideia, ou mesmo nossa experiência de uma poderosa revelação interior, pode não ser transferível para todas as múltiplas situações que provavelmente iremos nos encontrar. Isso é especialmente verdadeiro com relação a um hábito fortemente viciador como o alcoolismo, que pode dominar completamente a vida cotidiana de uma pessoa, exceto talvez durante as sessões de terapia. Quando um grupo de alcoólatras se senta ao redor de uma mesa em companhia de um terapeuta treinado, importantes informações podem emergir, fornecendo um profundo entendimento de influências passadas e presentes sobre o comportamento. Uma disposição de ânimo autorreflexiva é criada, na qual as pessoas se tornam ansiosas para aprender e mudar. Este é um ambiente único, tanto física quanto emocionalmente, e um ambiente extremamente diferente de um bar, de um restaurante ou de uma vida familiar, onde a fadiga ou o estresse podem desencadear a vontade de beber. Além disso, logo que começa a beber, o alcoólatra pode se tornar uma pessoa muito diferente da que era durante uma sessão de terapia. Ele pode ser literalmente incapaz de se lembrar da sessão, assim como, mais tarde, pode ser incapaz de se lembrar do que disse ou fez enquanto bebia. Esse tipo de amnésia pode até mesmo existir entre vários níveis de intoxicação. E em seu livro, o Dr. Luigi ironicamente sugere a possibilidade de sessões de terapia voltadas para o insight enquanto os clientes ficam bêbados. Essa sugestão não tem a intenção de ser uma opção realista, mas ela dramatiza o problema que o alcoólatra enfrenta ao tentar transferir os benefícios terapêuticos de uma situação para outra. O poder da bebida de transformar um viciado em uma pessoa diferente é abordado diretamente pelos Alcoólicos Anônimos, e essa organização certamente representa uma das abordagens mais poderosas do alcoolismo jamais desenvolvidas. Ao enfatizar a importância de evitar o primeiro drink, os AA insistem em que o viciado impeça que os efeitos destrutivos do álcool tenham início. Isso é necessário porque, para um viciado, os efeitos destrutivos estão, em um certo sentido, sempre presentes. Ele é sempre um alcoólatra, com toda a vulnerabilidade que isso sugere, independentemente do fato de ele efetivamente beber. Como deixa claro o primeiro dos famosos 12 passos dos AA, o viciado precisa compreender que ele é impotente com relação ao álcool e que tão logo um drink é tomado, um antigo membro dos AA não tem mais sobriedade do que uma pessoa que beba e que nunca tenha ouvido falar na organização. Muitos livros foram escritos sobre os alcoólicos anônimos, inclusive avaliações científicas e narrativas pessoais. Sugiro fortemente que qualquer pessoa ligada ao problema do alcoolismo aprenda mais a respeito dessa organização, seja lendo ou frequentando uma reunião aberta de um grupo dos AA. Sob o aspecto dos nossos objetivos neste livro, e sem entrar em muitos detalhes, gostaria de salientar o que considero benéfico na abordagem dos AA, bem como as suas deficiências. Um ponto bastante forte dos Alcoólicos Anônimos e dos outros programas de 12 passos por eles inspirados é o fato de reconhecerem um poder espiritual superior que precisa ser invocado para que o problema do vício seja solucionado. Além disso, a natureza puramente voluntária da organização, bem como a ausência de uma estrutura hierárquica ou a presença de uma figura de autoridade, permite que o viciado assuma plena responsabilidade pela recuperação. Acredito, porém, que o aspecto mais extraordinário dos AA seja o fato de somente o primeiro dos 12 passos mencionar o álcool. Isso tem pelo menos 2 efeitos importantes. Primeiro, ele enfatiza que o vício da bebida não diz respeito simplesmente ao que está no copo, mas também ao que está na mente e no coração. Além disso,
Ele oferece ao alcoólatra em recuperação a oportunidade de compreender a bebida não apenas como uma atribuição, mas como uma espécie de oportunidade. O primeiro degrau da escada do autodesenvolvimento que pode conduzir à genuína realização espiritual. Os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos não são apenas um programa para que a pessoa se torne sóbria. Eles se destinam a ajudar o indivíduo a se tornar uma pessoa verdadeiramente excelente em todas as áreas da vida. Por mais que eu admire esses aspectos dos AA, sinto-me menos à vontade com o que me parece ser um elemento baseado no medo no programa de recuperação. Sem dúvida, muitos alcoólatras desenvolveram mecanismos do ego autoenganosos que precisam ser destruídos, mas a ênfase dos AA na impotência do viciado parece problemática. Enquanto ele caminha sobre a estreita linha divisória entre o poder maligno do álcool de um lado e a graça salvadora de um poder espiritual superior do outro, a verdadeira natureza do viciado permanece desconhecida ou talvez irrelevante. Colocando as coisas de uma maneira simples, ele é o que faz e nunca terá certeza do que irá fazer de um dia para o outro, de acordo com a máxima mais conhecida dos AA, um dia de cada vez. A partir de uma perspectiva ayurvédica, a essência da natureza humana não é tão indeterminada. Quando crianças, tínhamos o riso no coração e encontrávamos a alegria à nossa volta. Essa criança feliz ainda está dentro de nós, em cada célula do nosso ser, e o impulso natural em direção à saúde e à felicidade ainda está presente. Não somos emocional ou espiritualmente neutros, e tampouco igualmente inclinados a fazer o bem e o mal a nós mesmos. Nossa orientação inata e verdadeira está voltada para o que é bom para nós e afastada do que é nocivo. Não existe uma verdadeira necessidade, portanto, para uma atitude de constante vigilância contra os perigos do álcool ou de qualquer outra coisa. Esses perigos e tentações desaparecerão como uma névoa quando nossa satisfação com relação aos verdadeiros prazeres da vida se tornar mais uma vez disponível. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.